João capítulo 21. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. E ele lhes disse: lancem a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se sobre o mar. Aqui nós temos um homem que é o meu xará, chamado Pedro. Pedro, ele tem uma personalidade impulsiva. Pedro é um cara diferente dos demais. Pedro, ele era totalmente impulsivo. Era um camarada que sempre expunha as suas opiniões, as suas decisões. Em todos os momentos que está acontecendo alguma coisa, você vê Pedro lá no meio, fazendo uma bagunça. Ou Pedro falando alguma coisa. Pedro está em tudo. É impressionante. Hoje eu estava refletindo aqui sobre Pedro, e algumas passagens chaves do Evangelho, da história de Jesus. Pedro sempre estava lá, meu irmão. E sempre estava lá causando de alguma forma. Sempre estava lá expondo alguma coisa, falando alguma coisa, brigando por alguma coisa. Pedro, claramente, ele era um líder ali entre os discípulos. Com certeza ele era o discípulo mais intenso ali de todos os discípulos. Pedro era uma pessoa carismática, uma pessoa expressiva, uma pessoa que falava mesmo, não era aquele cara que guardava suas opiniões, mas falava mesmo. Uma personalidade muito forte. E Pedro, como eu disse, era uma pessoa muito participativa no ministério de Jesus. Onde Jesus ia, Pedro estava junto. Pedro era intenso na história de Jesus. E é interessante essa história, porque essa história acontece depois da morte e da ressurreição de Jesus. Aqui, na verdade, é o terceiro encontro que Jesus tem com os seus discípulos. E Jesus, ele chega naquela praia, ele já havia avisado que ia para aquele lugar, se encontrar com os seus discípulos, e principalmente com Pedro. Ele disse para as mulheres: olha, avisem os discípulos e Pedro que eu irei para a Galileia. Então, você vê já Jesus dando destaque aqui no encontro com Pedro. Jesus queria ver Pedro. Todos os discípulos também, mas Jesus, ele queria aqui um papo especial, particular com Pedro. E a Bíblia fala que quando aquele homem, que ninguém sabia que era, ele diz: olha, vocês têm comida aí? Não, não temos. Pegaram alguma coisa? Não pegamos. Então lancem a rede do lado direito do barco. Aqueles homens lançaram. E quando os homens lançam a rede, aquela rede se enche de peixes. Era 153 grandes peixes, gente. Imagina, se você é pescador, você conta isso para alguém, vai dizer que é história de pescador. Imagina, joga a rede uma vez, puxou 153 grandes. A Bíblia faz questão de destacar grandes peixes. Que fartura. E com certeza, na hora que essas pessoas jogaram a lenha, os discípulos lançaram a rede e puxaram, ali eles perceberam: é o Senhor. Porque não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Jesus já tinha feito isso quando Jesus chama os discípulos, na pesca maravilhosa, no começo do Evangelho. E vem aqueles peixes. E João, que foi o primeiro que reconheceu, que ele diz aqui o discípulo amado, porque é o próprio João que está escrevendo o livro, e ele se nomeia como discípulo amado. João, ele diz: é o Senhor. E aqui a gente vê essa personalidade impulsiva, diferente de Pedro. Porque enquanto todos continuaram no barco, né? Pensem comigo. Você quer ir para o raso, você está no fundo, né? Eu acredito que não dava pé ali, até pela quantidade de peixe que tinha ali, não sei. Mas todos os discípulos, entre aspas, normais, eles foram remando até o raso. Mas Pedro não. Pedro mergulhou. Pedro era um cara impulsivo, gente. Ninguém segurava Pedro. Pedro mergulha, sai nadando até Jesus. É o primeiro que chega naquele lugar. E Pedro chega diante de Jesus.
E a Bíblia fala que ali eles fazem uma pequena refeição. Comem um peixinho, um pãozinho ali, fresquinho na hora, acabou de pescar aquele peixe. E depois dessa refeição, Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas iguais. Há muitos anos quando eu era mais novo, eu li esse texto, eu ficava pensando, poxa, por que Jesus faz essas 3 perguntas iguais? Hoje nós vamos aprender isso. Jesus ele chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo. Novamente Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E novamente Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Existem 2 lições maravilhosas que nós aprendemos aqui com Jesus. A primeira, nós aprendemos nesse texto, nessas perguntas, a motivação do ministério. E isso eu não falo só para líderes de célula, discipuladores, é para toda a igreja. Porque todos nós temos um chamado de Deus. Mas percebam que Jesus, ele não pergunta, Pedro, tu amas as minhas ovelhas? Foi essa a pergunta que Jesus fez? Não. Jesus pergunta o quê? Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus ele está dizendo aqui, se você me ama, você cuida das minhas ovelhas. Jesus aqui ele está nos ensinando de certa forma, que a motivação do serviço a Ele, a motivação de nós servirmos a Deus, de nós anunciarmos Jesus, de nós cuidarmos das pessoas, chorar com as pessoas, abraçar as pessoas, amarmos as pessoas. Os irmãos que estão de diácono, de atalaia, servindo, os outros irmãos que estão na intercessão, as irmãs e os irmãos também que estão dando aula para as crianças, que estavam dançando, que estão no louvor. A motivação de tudo isso, gente, não é um amor pela igreja, não é um amor simplesmente, não estou falando que não tem que amar, mas não é um amor simplesmente pelas pessoas, mas é um amor a Deus. Jesus ele está dizendo, em outras palavras, por amor a mim, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a motivação do nosso serviço a Deus, do nosso ministério, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, não é baseado nas pessoas, é baseado no nosso amor por Deus. Porque se a motivação do nosso ministério for baseado nas pessoas, esse ministério vai ser oscilante. Ou então ele vai ser parcial, melhor ainda. Porque naturalmente eu como humano, como pastor, como líder, como discipulador, como cristão, eu por mais que eu amo toda a igreja e tenho que servir toda a igreja, naturalmente o homem, a mulher, ela tem mais afinidades com algumas pessoas, por causa do grau de convivência. E se a motivação do meu ministério pela igreja, pela célula, pela supervisão, seja como for baseado no meu amor pelas pessoas, o que vai acontecer? Eu vou ser mais intenso com uns e menos intenso com os outros. De alguns eu vou cuidar com intensidade, porque eu tenho afinidade, porque eu tenho mais amor, porque eu tenho mais carinho, mais afeto. De outros, eu vou cuidar de forma mais desleixada. Nem conheço muito esse. É por isso que Jesus está dizendo, por amor a mim, Pedro, não por amor a eles, por amor a mim, apacenta o meu rebanho. Se o meu ministério, se a motivação do meu ministério, novamente, for motivado pelo meu amor pelas pessoas, esse amor vai oscilar. A intensidade do meu serviço, do meu ministério vai oscilar. Por quê? Porque hoje se o irmão está de bem comigo, se o irmão me ama, se o irmão tem servido a Deus, se o irmão tem me ajudado, não tem falado mal de mim, não estou falando só eu como pastor, estou colocando como cristão. Logicamente eu serei intenso com ele, porque eu o amo, porque ele me ama também. Né? Então eu quero servir mais essa pessoa, eu quero ajudar. Mas o homem é falho, nós somos fracos, nós erramos. E quando esse mesmo irmão falhar comigo, quando eu descobrir que esse irmão está falando mal de mim, quando esse irmão der uma mancada, o que vai acontecer? O meu ministério já não vai ser mais tão intenso. Eu não vou mais querer cuidar dele como cuidava antes. Porque as pessoas erram. Então, a motivação de servir a Deus, gente, de tudo, em todas as áreas, aqui no louvor, a motivação desse pessoal tocar,
não é simplesmente apresentar um grande som para a igreja, o amor pela igreja, pelas pessoas, ou fazer uma música bonita, não. A motivação de servir a Deus é o nosso amor por Deus. O que leva, nós estamos num culto missionário, o que leva os missionários brasileiros, a começar pelo Brasil, a largarem família, pais e mães, a largarem profissão, casa, conforto, para pregar o evangelho na Ásia. Para pregar o evangelho, você tem ideia disso, gente? Num país perseguido, não é o amor pela Ásia, é o amor por Deus. O que me leva a querer servir a Deus, não é o meu amor pela igreja de Deus, mas é o meu amor por Deus. E é por isso que esses missionários obedecem a Deus. Missionário Jason, ele passou aqui, não sei quantos estavam no culto de quinta-feira, acho que umas 3 ou 2 semanas atrás. Quantos estavam aqui quando ele passou aquele vídeo dos mártires que morreu de um rapaz? Gente, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Se ele não tivesse passado, eu teria passado. Foi demais aquilo. Missionário que foi morto, não lembro aonde, não sei se foi na Síria. E era uma entrevista com o irmão desse missionário. E o irmão desse missionário glorificava a Deus. Você tem ideia o que é isso? Ele glorificava a Deus e ele dizia: eu agradeço a Deus que meu irmão teve a oportunidade de morrer por ele. Enquanto aquele cara era para estar de luto, com raiva daquele povo, com ódio, não. Ele glorificava a Deus, porque o irmão teve a oportunidade de morrer por Jesus. Meu Deus, como é diferente dos nossos dias. Como é diferente do nosso contexto nesse lugar. E o que leva esses missionários a ter uma atitude tão drástica? De servirem um povo, de pregar o evangelho num país onde eles são ameaçados de morte, não é um amor por aquele país, embora eles também amem, não estou falando que não tem amor, mas é o amor por Deus. E é isso que Jesus está dizendo: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, por amor a mim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por amor a mim, porque eu não te decepciono. Eu não falho contigo e as pessoas falham. As minhas ovelhas vão falhar contigo. As minhas ovelhas vão inventar calúnias, vão mentir, não vão às vezes aceitar aquilo que você fala, aquilo que você faz. Mas por amor a mim, Pedro, porque eu não te decepciono, eu não minto para você, eu não nego você, por amor a mim, apacenta as minhas ovelhas. Então, gente, isso não é para alguns, isso é para todos. O que nos leva a servir a Deus é o nosso amor para com Deus. Você em especial, que é líder de célula, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você que é supervisor, talvez na tua célula você tenha aquele cara que só dá trabalho, que você não aguenta mais, você fica torcendo. Eu queria tanto que esse cara fosse para outra rede, vai para a rede preta lá, dá trabalho para o pastor Pedro. Queria que ele fosse para outra célula. Jesus está dizendo, não é por teu amor pela pessoa, é por amor a mim, você apacente ela. Não é por amor a essa pessoa, é por amor a mim, você cuide dela. Essas pessoas que Deus colocou nas tuas mãos para cuidar, meu irmão, elas pertencem a Deus, elas são propriedade exclusiva de Deus, e Deus está te dizendo, é por amor a mim que você vai cuidar delas. Porque se você for por amor a elas, você não vai fazer nada por elas. Você vai parar, como talvez muitos já pararam, como talvez várias vezes eu pensei em parar, por causa das pessoas, mas é por amor a Jesus. Então, quando você vê aquele irmão que só te dá trabalho na igreja, você não desvia de corredor, não. Ele está vindo aqui, eu vou pelo outro. Não, você vai lá, vou orar com ele, vou lá perguntar. Sabe aquele cara que você pergunta, está tudo bem? Nunca está bem. O negócio melhora de um lado e piora do outro, sempre está mal. Jesus, ele disse, por amor a mim, você cuide deles. Por amor a mim, você apacente eles. Esse é o fundamento, a motivação do nosso chamado. Não é um amor pelas pessoas, mas é por amor a Deus. Que por amor a Ele nós possamos dar o nosso melhor. Amém? Uma segunda lição maravilhosa aqui. A água hoje está meio distante porque quebrou ali. Eu já bebo pouca água, hoje vai ser mais difícil ainda beber água. Uma segunda lição que nós aprendemos, e para mim essa é a principal desse texto, é que Deus mais queima o meu coração com essa aqui. Jesus, quando ele faz 3 perguntas, depois eu vou te explicar o porquê desse segundo ponto, porque agora você não vai entender. Jesus, ele está aceitando a imperfeição do amor de Pedro. Talvez você pergunte, mas como assim? Pedro está dizendo que ama?
Jesus pergunta, tu me amas? Pedro não está dizendo, não, eu não te amo. Não, Pedro está dizendo, eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Parece até, né? Pô, Jesus, para, deu, eu te amo. Jesus, nesse texto aqui, depois eu vou te explicar, ele está aceitando a imperfeição do amor de Pedro. Aqui nós temos um Pedro, gente, nesse texto aqui, a partir do versículo 15, né, toda essa história, nós temos um Pedro provavelmente frustrado. Nós temos um Pedro decepcionado. E não decepcionado com as outras pessoas, muito menos com Jesus, mas um Pedro decepcionado consigo mesmo. Um Pedro constrangido diante de Jesus. Porque aqui é um encontro pessoal, é o primeiro momento pessoal que Pedro tem com Jesus depois de negar Jesus. Pedro vai diante de Jesus e por mais que ele se alvoroçou ali em encontrar Jesus, eu imagino um Pedro totalmente constrangido. Um Pedro com muita vergonha. Porque sinceramente eu no lugar de Pedro aqui eu ia estar com uma vergonha. Porque o Pedro, antes de negar Jesus, nós vamos ver isso depois, ele disse assim para Jesus, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E Jesus disse assim, Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E quando Pedro ouve isso de Jesus, Pedro ainda insiste, Pedro era insistente, era até chato às vezes assim. Pedro disse, não Jesus, eu não vou te abandonar, eu estarei com o Senhor. Jesus depois Jesus se cala, até pensa, tá bom, vai ver. E aí quando Jesus ele é crucificado, Pedro estava ali numa rodinha, alguém passa, olha para Pedro e diz, esse daí é discípulo de Jesus. O que é aquele lá? Aquele que falou, eu não vou te abandonar, o que ele faz? Eu não, nem conheço. Aí passa, não, esse andava com Jesus. Ele diz, não, eu não conheço esse homem. Esse é discípulo de Jesus. E ele diz pela 3ª vez, não, eu não conheço esse homem. Cocorococó, né? Estou tentando aqui pensar como faz daí. Aí você entendeu? O galo cantou. Aquele Pedro que jurava amor, Senhor, né? Aquele Pedro religioso, né? Eu vejo um Pedro muito religioso aqui, né? Senhor, ainda que todos aqui, fariseu, ainda que todos aqui te abandonem, eu vou permanecer fiel. Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu não farei isso, eu vou permanecer fiel. E agora esse mesmo Pedro, ele nega Jesus. E ele chora amargamente. Em um dos evangelhos, a Bíblia fala que quando Jesus está caminhando, tem um momento que a visão de Jesus se encontra com a de Pedro. Pedro vê Jesus e Pedro chora amargamente. Dor doída, aquela dor da alma. Pedro chora porque Pedro lembra das palavras. Pedro, tu me negarás. E Pedro lembra das próprias palavras quando ele diz, eu não te negarei. E agora estava ali Jesus, sendo carregado para ser morto. Pedro chora da sua alma profundamente, amargamente, Pedro chora. E aqui nós temos esse Pedro. Depois de toda essa situação, aqui está Pedro. Pedro com o coração na mão, Pedro constrangido, Pedro com vergonha, Pedro amargurado, arrependido, né? Eu acredito que estava arrependido ou não, né? Mas Pedro diante de Jesus, diante daquele que ele negou, que ele prometeu amor, que ele prometeu lealdade, que ele prometeu fidelidade, e ele negou. Pedro aqui notariamente ele estava constrangido. E Jesus faz 3 perguntas. E eu fico pensando, por que Jesus fez 3 perguntas? Na verdade, Jesus ele queria destacar 3 vezes aquilo que foi negado 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Jesus. 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus, na verdade, ele queria tirar da memória a negação de Pedro e transferir da memória dele a negação pela afirmação da declaração do seu amor. O Pedro que negou 3 vezes, agora ele é perguntado 3 vezes por Jesus, tu me amas? E 3 vezes ele diz, eu te amo, Senhor. Jesus ele está restaurando a vida de Pedro. Jesus ele está apagando da memória o momento da negação. Com certeza Jesus estava ali se compadecendo do constrangimento e da vergonha de Pedro. Jesus sabia que Pedro estava muito aflito.
Jesus sabia que ele falhou comigo. E Jesus não estava ali. Essa é a atitude de Jesus que a gente vê. Que linda. Jesus não estava ali para apontar o dedo. Talvez se fosse você ou eu, no lugar de Jesus, chegaria chutando, né? Aí, valeu, vacilão. Negou. E é impressionante como a gente faz isso na igreja muitas vezes. O irmãozinho erra, a nossa atitude é pegar uma pedra. Falei que ele ia errar, já ouvi isso várias vezes na igreja, gente. Falei que deram uma chance muito precipitada para aquele irmão. O irmão está passando por um problema, o irmão comete um erro, a nossa atitude é apedrejar aquele irmão. E se o irmão já está apedrejado, a gente termina de matar, pisa na cabeça ali. Mas Jesus não é igual isso, Jesus não é desse jeito, Jesus não faz desse jeito. Jesus vendo Pedro naquela situação, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Negou Jesus, primeira vez, afirmou amor. Nega Jesus segunda vez, Jesus pergunta: tu me amas? Eu te amo. Negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta: tu me amas? Eu te amo. Jesus começa a apagar da memória, Jesus começa a tirar da mente a tristeza de Pedro por ter negado e começa a declarar, a fazer Pedro declarar o quanto ele ama Jesus. O quanto ama Jesus. Mas sabe o que é mais interessante nesse texto, meu irmão? A palavra amor, no nosso vocabulário, no nosso contexto, quando nós queremos dizer que amamos uma pessoa, nós usamos apenas uma única palavra, que é o amor, não é verdade? Quando você quer declarar o seu amor pelo churrasco, o que você fala? Você fala, eu gosto. Quando você gosta muito de churrasco, você fala o quê? Eu amo churrasco. Nossa, eu amo feijoada. Quando você quer declarar o seu amor pelo seu cachorro, o que você fala? Eu amo meu cachorro. Eu não, porque eu não tenho cachorro. Mas você ama. Quando você quer declarar o seu amor pela sua esposa, o que você fala? Te amo, meu amor. Faz um coraçãozinho todo romântico. Eu amo você. Quando você quer declarar o seu amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, você faz o quê? Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Eu amo futebol, eu amo meu time, eu amo os meus amigos. Ou seja, é apenas uma palavra que descreve tudo sobre amor. E é até estranho isso, porque a mesma palavra que você usa para demonstrar o quanto você gosta do teu cachorro, é a mesma palavra que você usa para demonstrar o quanto você gosta da tua esposa. Você está com o teu cachorro, você dá uma cheiradinha ali no focinho dele e diz: te amo, meu cachorro. Aí você vira para o lado e dá um beijo na esposa: te amo, meu amor. E eu imagino a mulher, né? Poxa, mas peraí, você me ama da mesma forma que você ama um cachorro? Pelo menos a palavra é a mesma. Não tem outra palavra. Você não usa eu te adoro, né? A gente fala, adoro só Jesus, né? Isso é espiritual. Adoro só Jesus. Você fala, eu te amo, meu amor. A mesma palavra que você fala, eu amo churrasco, é o que você ama da tua esposa, é o que você ama teu filho. É como se teu filho fosse um churrasco. É como se tua filha fosse um churrasco, tua esposa fosse um churrasco. Ou seja, no nosso vocabulário, no nosso contexto, na nossa cultura, nós temos uma palavra que descreve todos os amores. Mas para os gregos é diferente. O Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego é diferente. No grego existem várias palavras que descrevem amor. Uma das palavras, talvez você já ouviu sobre isso, uma das palavras que descreve amor é o storge. Não sei como fala isso, storge, alguma coisa assim. Storge é o amor familiar. É o amor que você sente pela sua mãe, que você sente pelos seus irmãos, que você sente pelo seu pai. É um amor de afinidades, é um amor de afeto, é um amor com que você ama a sua família. Outra palavra no grego que está na Bíblia também, e que descreve amor, é a palavra eros. Eros é o amor carnal. Eros é o amor sexual. Não é o amor que você sente pelo churrasco. Não é o amor que você sente pelos seus irmãos, pelos seus pais, não. É o amor de um homem com uma mulher. É um amor que o marido sente pela esposa e que a esposa sente pelo marido. Quem é casado aqui sabe, né? Esse é o amor eros. E você que está namorando, meu irmão, cuidado com o amor eros. Não desperte o amor eros, senão está mal. Não alimente o amor eros. O amor eros é o sexual. É aquele amor que a gente vê no livro de Cântares, por exemplo, que um monte de gente julga, olha que coisa indecente. Livro de Cântares é um livro erótico.
É um livro que fala do amor de um homem por uma mulher. E isso não é pecado, isso é de Deus. Foi Deus que fez? Foi o diabo que fez isso? Não, foi Deus. É esse amor que é revelado no livro de Cantares. Então, o amor eros é um amor sexual. É um amor de um homem com uma mulher, um amor desenfreado. Você quer abraçar, agarrar ali, e por aí vai, né? Vou parar por aqui para... Senão você sabe. Esse amor é eros. É um amor que não pode faltar, gente. Não é um amor que a gente tem que julgar, não. É um amor que não pode faltar no casamento. No casamento. Mas é um amor perigoso. Esse amor que leva as pessoas, como a gente já vê vários casos na televisão, dizendo, olha, se tu não ficar comigo, eu te mato. Não é verdade? Se tu não ficar comigo, eu te mato. Porque se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E o cara mata mesmo. A mulher mata mesmo. Não é só homem que mata, não. Mulher também. Mata mesmo. Esse é o amor eros. Ele é perigoso. Um outro amor, no grego, que também está na Bíblia, e nesse texto, é o amor ágape. O amor ágape é um amor supremo. É um amor incondicional. É um amor que não tem limite. Esse é um amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus pela igreja. É um amor sem medida. É um amor que não existem esforços, não existe limite de sacrifício. Esse é um amor incondicional. É o amor ágape. O amor ágape não é um amor que mata, mas é um amor que morre. O eros, ele diz assim, olha, se tu não ficar comigo, eu te mato. Ou então, outra palavra melhor para encaixar, por você, pelo teu amor, por você, eu mato. Por você eu mato. O amor ágape, ele diz assim, por você eu morro. É o amor de Deus. Meu filho, por você eu morro. Esse é um amor com que Deus nos ama. O amor eros não, é um amor que, por esse amor, mata. Além do amor ágape, nós temos tem outros amores citados, mas termino aqui, que está nesse texto, eu vou entrar, é o amor filéu. O amor filéu é o amor de amigos. É um amor com que eu amo meu amigo, amo meu camarada aqui, né? Poxa, é amor filéu. É um amor gostoso, é um amor divertido, é um amor que desenvolve com o tempo de forma natural. Né? Às vezes, você já viu isso, às vezes você conhece o cara agora, você começa a conversar, foi na pizzaria e criou uma afinidade. Pô, esse cara é tão legal. Amor filéu. Amor entre amigos. Né? Você liga para o teu amigo. O pastor Ed René, um dia falando sobre esses amores, ele diz, é um amor que você liga para o teu amigo. Ele atende, há muito tempo você não fala com ele, você liga para ele, e ele diz assim, nossa, que saudade de você, que bom que você me ligou, cara, como é que você está? É um amor filéu. Não é aquele amigo que você liga depois de muito tempo e diz assim, olha, até que enfim me ligou, hein? Ficou rico, não liga mais para os pobres. Não, esse não é teu amigo não, viu gente? Amigo não faz isso. Amor filéu é um amor entre amigos. E aqui nós temos, nesse texto aqui, um jogo de palavras. Nessas 3 perguntas que Jesus faz, são 3 perguntas que descrevem 2 amores diferentes. Olha só que interessante. Isso não é tão claro e tão notado porque nós estamos no português, e no português não tem essas diferenças. Mas se a gente for pegar a Bíblia no grego, no original, e for ler esse texto, quando foi passado para o português, não existiam palavras aqui para descrever isso. Mas se a gente for a pegar a Bíblia no original, nós vamos ver 2 amores diferentes. E é aí que eu quero entrar nesse segundo ponto que eu já estou falando, que Jesus aceita a imperfeição do amor de Pedro. Porque na primeira vez, quando Jesus faz a primeira pergunta, e ele diz, Pedro, tu me amas? Sabe o que Pedro respondeu? Jesus estava perguntando no grego, Pedro, tu me ágape? Essa é a palavra do grego. Tu me ama de forma incondicional? Tu me ama de forma suprema? E Pedro diz assim, Senhor, eu te filéu. Pedro responde, Senhor, eu não te amo como deveria amar, eu te filéu. Então, no original aqui, a gente consegue ter ideia da interpretação exata dessas perguntas. Jesus repete a pergunta, e novamente ele pergunta, Pedro, tu me ágape, Pedro? E Jesus responde de novo, Pedro responde de novo, Senhor, eu apenas te filéu. Em outras palavras, Pedro está dizendo, Senhor, eu não te amo como deveria amar. Eu não te amo como o Senhor me ama. Eu te amo como um amigo.
E Jesus, na terceira pergunta, ele muda a pergunta. Jesus, compreendendo e aceitando esse amor filéu de Pedro, Jesus, ele pergunta de novo: Pedro, mas agora ele muda a pergunta. Ele pergunta: Pedro, tu me filéu? Você me ama como amigo? Você me ama de forma frágil, Pedro? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu fico imaginando, gente, e esse texto aqui é maravilhoso. Porque depois que Pedro responde isso, talvez a atitude de Jesus seria julgar Pedro. Não, Pedro, se você não me ama como deveria amar, então se afasta, Pedro. Eu tenho outros discípulos aqui para conversar. Se você não me ama como de forma suprema, incondicional, como eu te amo, eu não quero papo contigo. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus, quando ele ouve a fragilidade do amor de Pedro, ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Que coisa doida, gente. Poxa, Jesus, espera aí, o cara está falando que te filéu. E você chega para ele e fala: apacenta o meu rebanho. Não, Jesus deveria dizer: não, então você não vai cuidar de nada. Você não vai cuidar de ninguém, você não vai ter ministério nenhum. Mas ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, nesse texto, ele aceita a imperfeição do amor de Pedro. Jesus, ele compreende o amor limitado que Pedro tinha. Jesus, ele é tão gracioso, gente. Ele é tão misericordioso com Pedro e conosco. Isso se aplica a todos nós. Que Jesus, ele aceita as imperfeições do nosso amor. Jesus aceita as fragilidades do teu amor. Pedro declara a imperfeição do seu amor quando ele diz: Senhor, eu te filéu, Senhor. Eu te amo de forma frágil. Eu te amo de forma limitada. Senhor, eu não te amo como deveria amar. Eu não te amo de forma suprema. Eu não te amo a ponto de dar a minha vida por ti. Até porque ele não deu até então, né? Só depois. Ele não deu até então, ele negou. Eu te amo filéu, Senhor. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que é interessante aqui? Que esse Pedro é totalmente diferente do Pedro de antes. Pensem comigo, gente, vamos comparar aqui o Pedro antes da crucificação e o depois. O antes da crucificação, quando Jesus diz: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, o que ele faz? Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Um Pedro religioso declara amor perfeito. Não, Senhor. Esse é o Pedro antes da crucificação. E quando Jesus disse: você vai me negar, Pedro diz: não, eu não te negarei, eu vou ser fiel. Teve um outro momento que acontece uma história parecida, que Jesus ele chega a repreender Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava tentando impedir Jesus de ser crucificado. Não, Senhor, o Senhor não pode morrer, eu vou lutar por você. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Jesus tinha uma missão, Pedro estava tentando atrapalhar essa missão. O Pedro de antes era um Pedro que dizia amar Jesus de forma incondicional. Era um Pedro que dizia: Senhor, eu te ágapo. Eu te amo de forma suprema. Eu te amo acima da minha vida. É aquele Pedro no Getsêmani que quando os soldados vêm prender Jesus, o que ele faz? Tira a espada e corta a orelha do cara. Gente, tudo é Pedro. Esse cara aqui ele é muito citado na Bíblia de forma impulsiva e agressiva. Não foi João, não, foi Pedro. Tira a espada e pá! Por quê? Era um cara que jurava lealdade e fidelidade. Mas esse Pedro que jurava ser leal, esse Pedro que jurava amar até a morte, quando ele é colocado na parede por poucos homens, não era um sinédrio, não era um grande julgamento, não, alguns homens na rua que acusaram ele de ser discípulo, o que ele faz? Eu não conheço esse homem. 3 vezes ele nega Jesus. O Pedro que declarava tanto amor, ele nega Jesus. O Pedro que dizia amar de forma ágape, ele nega Jesus. Mas o Pedro da crucificação, o Pedro pós-crucificação, é um Pedro diferente. É um Pedro que quando Jesus pergunta o tamanho do seu amor, é um Pedro que com toda a sinceridade, ele diz: Senhor, eu não te amo como deveria amar. Senhor, eu não te amo a ponto de dar a minha vida por você.
Pedro reconhecia que não era perfeito. Pedro reconheceu que não tinha um amor perfeito. E, gente, era exatamente essa a resposta que Jesus estava esperando de Pedro. Jesus aqui, ele não aponta o dedo para Pedro, ele não impede Pedro de exercer o ministério, porque era essa a resposta que Jesus queria ouvir de Pedro. Jesus, na verdade, não queria um Pedro religioso, não queria um Pedro que faz declaração de amor que não existe, declaração de amor hipócrita. Ele queria um Pedro que compreendia a fragilidade da sua humanidade. Ele queria um Pedro que de joelho diante dele declarava: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu necessito de misericórdia, eu necessito da tua graça. É isso que Jesus estava procurando. Eu imagino ali que naquela conversa, não está na Bíblia, estou imaginando a história aqui, quando Pedro diz: Senhor, eu te filéu. Eu imagino que Jesus deve ter dito, ou pensado, ou só eu estou dizendo: finalmente, Pedro, finalmente você entendeu o quanto você me ama. Finalmente você compreendeu que o teu amor por mim não é perfeito como o meu por ti, Pedro. Porque era isso que Jesus estava esperando. Eu tenho certeza que se Pedro respondesse, assim como antes da crucificação, e dissesse: Senhor, eu te ágape, eu te amo sim de forma suprema, eu tenho certeza que Deus, Jesus, ele não diria: apacenta as minhas ovelhas. Porque na verdade Jesus, ele queria sim um Pedro que reconhecesse seus erros. Jesus, ele não esperava a perfeição hipócrita de Pedro. Jesus não espera isso de nenhum cristão, uma perfeição mentirosa que não existe. Jesus, ele espera que nós, como cristãos, nós possamos estar aos pés da cruz, clamando por graça e misericórdia. Assim como aquela parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu se apresenta ali diante de Deus todo ignorante, todo religioso. Não, eu faço não sei o quê, eu dou esmolas, eu sou santo, eu não sei o quê. Mas o publicano não, ele de joelho diante de Deus, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Porque o lugar de todos nós é aos pés da cruz, clamando por graça e misericórdia. Esse não é lugar para alguns, não é lugar somente para aquele que matou, para aquele que estrupou, para aquele que matou 20, 30 pessoas. Esse é o lugar para cada um de nós, aos pés da cruz, clamando graça e misericórdia. Só que muitas vezes nós, como cristãos, nós somos tentados a levantar da cruz, ficar do lado da cruz, olhar para aqueles que estão de joelho e dizer: olha só, aquele pecador, esse necessita de 70 vezes 7, esse necessita de perdão, misericórdia todo dia. Eu não preciso. A misericórdia de Deus se renova todo dia, mas eu não preciso dessa misericórdia ser renovada porque eu sou santo. Não, Jesus procura homens como aquele publicano que reconhecia: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Jesus procura homens como Pedro que reconhece: Senhor, me perdoa porque eu ainda não te amo como deveria amar. Meu irmão, se você até hoje, você está vivendo na expectativa de ser um pai perfeito, de ser um esposo perfeito, uma esposa perfeita, um filho perfeito, um cristão perfeito, esquece. Você vai viver um caos, porque você vai viver sobre o medo da culpa. Você vai viver sobre o peso da culpa, sobre o peso do medo. Porque você vai perceber que você não vai conseguir ser perfeito. E você vai se culpar. Você vai viver sobre o peso do diabo, ministrando no teu ouvido e dizendo: ele não te ama porque você não é perfeito. Você não é digno de ir para a igreja porque você não é perfeito. Deus, ele não te ama como ele ama fulano, porque fulano é perfeito, você não é. Por isso, meu irmão, se livre da culpa, se livre do peso do medo, dessa responsabilidade que não existe, porque nós não somos perfeitos. Você não vai conseguir ser um pai perfeito. Você não vai conseguir ser uma esposa perfeita, embora talvez o teu marido, na hora que ele quer alguma coisa, ele fale isso. Na hora que ele quer declarar o teu amor por você, ele fala: nossa, mulher virtuosa, você é perfeita. Você não é perfeita, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Jesus, ele não espera isso de nós, porque as pessoas que vivem nessas expectativas, elas ficam presas à culpa, elas ficam debaixo do medo, sendo acusadas por Satanás. Pedro, ele declara: Senhor, eu te amo de forma imperfeita. E mesmo assim, Jesus, ele diz: vá e apacenta as minhas ovelhas. Vá e pastoreie o meu rebanho.
Você não tem pastor perfeito aqui, gente. Talvez você até pense, poxa, eu achava que meus pastores eram melhores. Você não tem pastor perfeito nesse lugar. Se você espera a nossa perfeição, você procura outra igreja, porque aqui você não vai encontrar. Você vai encontrar pastores que não são anjos, pastores que não são celestial, pastores que são homens e mulheres, que também cometem erros, que cometem falhas, que às vezes fazem o que não deveriam, falam o que não deveriam, que às vezes na hora de te exortar, fazem de forma errada. Por isso não espere a perfeição de nós, e muito menos de vocês. Por que Jesus aceita o filéu de Pedro? Existem 2 motivos para Jesus aceitar esse amor filéu. O primeiro é porque Pedro viu que não era perfeito. É porque Pedro reconheceu que não era perfeito. E era exatamente isso que Jesus estava esperando. É por isso que Jesus aceita aquele filéu. Porque o autor daquele filéu, o dono daquele amor imperfeito, ele reconheceu, Senhor, eu te amo de forma filéu. Segundo, Jesus viu que Pedro sentia muito por não ser perfeito. É aqui que eu entro num ponto importante. Jesus percebeu que Pedro estava angustiado. Pedro não estava feliz dizendo isso. Não, Senhor, eu apenas te filéu. Não, Pedro estava angustiado. Senhor, eu te filéu. Eu imagino Pedro como aquele publicano. Ele mal conseguia levantar a sua cabeça e dizer, Senhor, eu te filéu. E na segunda pergunta eu imagino Pedro falando, eu te filéu. E aquela lágrima jorrando pelo seu rosto. E na terceira pergunta Pedro chorando, Senhor, tu sabes, eu apenas te filéu. Pedro, ele não estava conformado pelo fato de não ser perfeito. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Não uma atitude farisaica, dizendo, eu sou perfeito, eu posso, eu te amo acima de todas as coisas, como o Pedro de antes. Porque o Pedro de antes era um mala, vamos lá, na linguagem popular. No meio dos discípulos ali, ele diz assim, ainda que todos eles te abandonem, eu não vou te negar. Ele se achava demais. Ele se achava um amor que não tinha, um homem que não era. Mas Jesus espera homens diferentes. Jesus espera homens que não são perfeitos, mas também que sentem por não ser perfeitos. Que sentem a angústia de não ser perfeitos. Que não querem se conformar com a imperfeição, mas querem ser melhores. Filhos que clamam por graça, filhos que clamam por misericórdia. É essa atitude que Deus espera de nós. Quando a gente fala de graça de Deus, como eu estou falando nessa noite, porque tudo isso gira em torno de um tema, de uma palavra, graça. O que leva Jesus a aceitar o nosso amor frágil é graça. É graça. Esse texto é completo de graça. Existem 2 inimigos da graça quando a gente fala sobre isso. O primeiro inimigo é o inimigo que diz, eu sou perfeito. Eu não preciso de misericórdia. Eu posso ser salvo pelas minhas obras. Isso é o que a Bíblia fala do legalista. E abrindo um parênteses aqui, gente, para você entender melhor, legalista não é aquele que segue as ordens de Deus. Isso não é legalismo, isso é obediência. Legalismo é aquele que diz, eu posso ser salvo pelas leis. Eu posso ser salvo pelas minhas boas obras. Isso é legalista. Um dos grandes inimigos da graça é esse cara. É esse cara que diz, eu não preciso da graça, eu não preciso de misericórdia, é o fariseu. Eu faço boas obras, eu dou esmolas, eu abençoo o outro. Aí o cara faz boas obras e sai contando para todo mundo. Fariseu. Um outro inimigo da graça, perigoso, e eu quero dar destaque nisso para terminar, é aquele que diz, já que eu sou imperfeito, eu vou me conformar com a imperfeição. Esse é um grande perigo. O grande perigo de uma graça mal interpretada é aquele que pensa, já que Deus me perdoa, já que Deus me ama com as minhas imperfeições, eu vou me conformar com as minhas imperfeições. Eu vou continuar imperfeito, eu vou continuar pecando, eu vou cair no mundo mesmo, eu vou ficar com as mulheres, eu vou fazer um monte de besteira, porque Deus me perdoa. Esse é o maior inimigo da graça de Deus. Porque uma pessoa que pensa dessa forma, ela jamais provou da graça de Deus. Porque, gente, uma pessoa que prova da graça de Deus, quando ouve uma palavra como essa, uma frase como essa que diz, Deus aceita a sua imperfeição, essa pessoa jamais vai dizer, então eu vou continuar sendo imperfeito, então eu vou pecar mesmo. Sabe por quê, meu irmão?
Quem compreende uma palavra como essa, de graça, de misericórdia, ele vai dizer: agora sim que eu não quero pecar, agora sim que eu não quero errar, porque esse Deus me ama tanto, esse Deus me perdoa tanto, esse Deus exerce tanta graça, tanta misericórdia, esse Deus me aceitou na imperfeição, eu não quero errar com esse Deus. A graça de Deus não gera pecado, a graça de Deus não gera comodismo, a graça de Deus gera vontade de ser perfeito, vontade de fazer as coisas certas, vontade de ter uma vida santa. Eu acredito que esse é o grande segredo, se nós queremos ter uma igreja santa. Não é simplesmente impondo, mas é expressando a graça de Deus, é expressando o quanto Deus ama essa igreja. Porque quando você conhece do verdadeiro amor, do amor autêntico de Deus, isso não dá motivo para pecar, ao contrário, isso te motiva a não pecar. Quanto mais eu conheço dessa graça, mais eu tenho força para dizer: eu não quero pecar, eu não quero errar, eu quero acertar com esse Deus, porque esse Deus sempre acertou comigo. A força que nós precisamos para ter uma vida santa, meu irmão, não é simplesmente decorando todas as leis. Não, é entendendo o quanto Deus me ama, o quanto Deus é gracioso comigo, o quanto Deus é bom comigo. Porque quando nós conhecemos o amor de Deus, mais nós queremos ser fiéis a Deus, mais nós queremos agradar a Deus, mais nós queremos fazer a vontade desse Deus. Porque esse Deus te ama tanto, que Ele aceitou a tua perfeição. O inimigo da graça de Deus é aquele que se conforma, e é aquele que diz: já que eu sou imperfeito, eu vou continuar imperfeito, e eu vou cair no mundão. Isso é um inimigo. E sabe o que é interessante, para terminar, o grupo de louvor puder subir? A partir do momento que Pedro reconhece a imperfeição do seu amor, presta atenção. A partir do momento que Pedro reconhece que o seu amor é imperfeito, Jesus ele chega para ele e diz: pastorei o meu rebanho. Pedro ele começa a ter um amor aperfeiçoado. Pedro já não tem mais o mesmo amor tão frágil. Pedro começa a ter um amor já mais perfeito, já mais maduro. E aí nós entramos, eu quero terminar com esse texto. Abra sua Bíblia comigo para terminar em Atos capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Presta atenção numa coisa, antes da gente ler esse texto. Depois de toda essa confissão de Pedro, depois de algum tempo, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. 5.000 pessoas. Aleijados são curados. Pedro, aquele Pedro frágil. Aquele Pedro que lá no início prometeu tanto amor, mas quando foi questionado por alguns poucos homens, ele disse: eu não conheço. Agora, esse Pedro, que ele diz para Deus: Senhor, eu te amo de forma imperfeita. Um tempo depois, ele chega em Atos capítulo 4. Ele é levado ao Sinédrio. Ele não é questionado aqui por alguns poucos homens. Ele é questionado por uma multidão. Uma multidão de fariseus. Uma multidão de homens poderosos. Homens que poderiam condená-lo. Homens que poderiam apedrejá-lo. Agora Pedro tem motivo para ter medo. Agora Pedro tem motivo para negar Jesus, meu irmão. A vida dele está em jogo. Mas a gente entra em Atos capítulo 4. E aquele mesmo Pedro agora está nesse texto. O imperfeito. O com amor imperfeito. Que antes era perfeito, mas percebeu que não era. Diz assim: e estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muitos de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus e a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os seus anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome você fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse:
principais do povo, governantes do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são, está puro, está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que ele havia estado com Jesus, e vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinha o que dizer. Todavia, mandando-os sair da fora do conselho, confereceram-se entre si, dizendo: o que havemos de julgar esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não podemos negar. O mesmo Pedro que nega, quando ele é acusado por algumas pessoas, agora diante de um sinédrio, diante das maiores autoridades de Israel, ele é outro Pedro. O Pedro, quando declara ser perfeito, é o Pedro que percebe que não é perfeito. Mas o Pedro, quando declara que tem um amor imperfeito, é um Pedro que tem um amor desenvolvido perfeitamente. E esse Pedro, agora no sinédrio, ele diz, versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Ele agora está diante de homens que podem matá-los, mas agora ele não nega Jesus. Agora ele não diz que não o conhece. Agora ele diz: eu sou discípulo de Jesus, é em nome dele que eu falo nesse lugar. Ele é a pedra angular, ele é a salvação. E Pedro é até duro quando ele diz: vocês rejeitaram, vocês o crucificaram, mas ele é a salvação, ele é o meu Senhor. O Pedro que tem um amor imperfeito, agora ele tem um amor desenvolvido. Esse mesmo Pedro que declara os seus erros e as suas falhas, é um Pedro que a história diz que foi crucificado, mas não querendo ser crucificado como Jesus foi, não se achava digno disso. Ele escolhe ser crucificado de cabeça para baixo. Esse é o Pedro que declara a fragilidade do seu amor. Eu acredito sim que existem homens que amam a Deus de forma ágape. Eu acredito sim que Pedro terminou a sua vida dizendo: Senhor, eu te ágape. Ele morreu por Jesus. Eu acredito que esses missionários que estão no mundo afora, como nós ouvimos aquele vídeo há umas semanas atrás, que morrem por Jesus Cristo, tem a oportunidade de negarem Jesus e irem para casa, mas eles dizem: eu não vou negar Jesus. Eu acredito que esses homens amam a Deus de forma ágape. Mas e você? Se Deus ele te perguntar nessa noite: e nós? E eu? Se Deus nos pergunta: filho, tu me ágape? Filho, tu me ágape? Que você não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu necessito da tua graça. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Senhor, eu não te amo como deveria, eu apenas te filéu. Porque é isso que Deus espera de nós, que Ele possa desenvolver isso em nós, para que um dia, quem saiba, nós possamos dizer: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas, se muitas vezes nós não conseguimos nem perdoar o nosso irmão ao nosso lado? Como é que nós podemos dizer que eu amo a Deus de forma ágape, se eu não consigo nem resistir a uma tentação sexual? Como é que eu posso dizer a Deus que eu amo a dele de forma ágape, se eu não tenho compaixão desses jovens que estão no crack e na prostituição? Senhor, nós te amamos, filéu. Que nós possamos nessa noite nos colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu tenho um amor ainda imperfeito.
eu tenho um amor frágil por ti, mas eu estou disposto a te amar mais. Eu estou disposto a aprender mais de ti. Eu não me conformo com a minha imperfeição. Eu não conformo com o pecado que me rodeia, mas eu quero ter uma vida santa diante de ti. Se coloque de pé e vamos adorar Jesus em nome de Jesus. Aonde você está, meu irmão? Adore a Jesus. Adore aquele que aceita a sua imperfeição. Adore aquele que não está nessa noite para apontar o dedo para você, mas adore aquele que está de braços abertos. Eu não sei o que você fez hoje, ontem, essa semana, mas Jesus nessa noite, Ele está de braços abertos dizendo: meu filho, vem, vem que eu estou contigo, vem que eu te perdoo, vem que eu aceito esse teu amor limitado. Adora o Senhor, vamos adorar Jesus Cristo. Aquele que estava aqui com Pedro, Ele está nesse lugar, Ele está contigo, Ele te pergunta, declare o seu amor para Ele, declare a fragilidade do seu amor e a grandeza do amor dEle, em nome de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amor preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde eis-me aqui,
Declare isso para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, eis-me aqui. Peça perdão a Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Jesus, eis-me aqui. Deus, nessa noite, Pai, nós, assim como Pedro, nós nos sentimos constrangidos na Tua presença. O nosso coração arde, o nosso coração queima, Senhor, porque diante do Teu amor nós somos tão imperfeitos, ó Pai, porque diante da Tua perfeição nós somos tão falhos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai, por muitas vezes não amarmos como deveria. Perdoa, Pai, por muitas vezes não amarmos o Senhor como o Senhor nos ama. Perdoa, Senhor, por termos um amor limitado, um amor frágil. Perdoa, Senhor, porque nessa noite nós reconhecemos, a começar por mim, Senhor, a partir de mim, que eu te filéu, Senhor. Eu quero te amar de forma ágape, Pai. Eu quero te amar mais. Eu quero me entregar mais. Nós te filemos, mas nós não nos inconformamos com essa imperfeição. Nós queremos te amar mais. Assim como Pedro reconhece isso, mas ele tem o seu amor aperfeiçoado. Nessa noite nós também, como Pedro, nós reconhecemos isso e queremos sim ter um amor aperfeiçoado. Nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua misericórdia e graça, porque o Senhor não está aqui para acusar os nossos pecados, mas o Senhor está aqui para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar, para nos justificar e santificar, Senhor. Nós te louvamos pelo teu doce amor, porque esse amor, ó Pai, esse amor não nos leva a querer pecar, esse amor não nos conforma com o pecado, mas esse amor nos impulsiona a não pecar. Esse amor nos impulsiona a ter uma vida certa diante de Ti, uma vida correta, uma vida perfeita diante de Ti, Senhor. Essa vai ser a nossa busca, Senhor, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, meu irmão, eu quero fazer um convite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que talvez você tenha voltado há algumas semanas, mas você sente ainda a culpa. Você que se perdeu talvez na caminhada diante de problemas e situações, você se perdeu um pouco na sua jornada. E nessa noite Deus, todo o tempo Ele está dizendo: meu filho, eu estou aqui de braços abertos para você. Ninguém, a igreja, ninguém aqui está aqui para te condenar. Nós estamos aqui para nos alegrarmos. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou você que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus, você jamais fez isso, e nessa noite, ouvindo desse amor, você quer dizer: eu aceito esse amor, eu recebo desse amor, eu quero desse amor. Você que quer tomar uma atitude por Jesus, levante a sua mão onde você está. Eu quero te conhecer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Mais alguém em nome de Jesus, levanta a sua mão bem alto para eu te conhecer. Ora Deus, Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus,
eu quero te convidar, você que levantou a sua mão, vem até aqui na frente, eu quero orar por você. Você, tem mais alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, meu irmão? Ou você quer se entregar para Jesus nessa noite, vem nesse lugar. Eu não sei como você viveu até aqui, mas o teu passado está sendo esquecido nesse momento. Eis algo novo, eis um tempo novo. Não importa como você falhou, não importa o que você fez, não importa os seus erros, é um tempo novo de Deus na sua vida, meu irmão. Nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para te amar, para te abraçar em nome de Jesus. Vem até aqui na frente. Jesus está aqui de braços abertos para te receber nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem que ainda dá tempo, meu irmão. Essa igreja te ama em nome de Jesus. Essa igreja não te julga, essa igreja te ama. Nós não temos o que te perdoar, meu irmão. Quem te perdoa é Deus. Deus perdoa e esquece. Aleluia. Vem até aqui na frente em nome de Jesus. Não precisa ter vergonha não. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, tantos que estão aceitando Jesus e voltando, repita essa mesma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Eu quero voltar aos teus braços, ó Pai, de um lugar que eu jamais deveria ter saído, e jamais eu vou sair novamente, Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito como Senhor, como Salvador, como Redentor da minha vida. Em nome de Jesus, nessa noite, eu aceito do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós queremos orar por esses irmãos, ó Pai. Esses que nessa noite, eles estão voltando aos teus braços, Pai. O Senhor os conhece mais do que ninguém, Senhor. O Senhor conhece como foi essa jornada. O Senhor conhece tudo aquilo que de repente os afastou do teu caminho, Senhor. Que nessa noite, Pai, eles voltem ao teu caminho e declarem: Pai, esse lugar não querem sair. Nós não queremos sair da tua presença. Pai, esse tempo que viveram longe da tua presença, não queremos mais. Como filho pródigo, nós voltamos aos braços do Pai. E o Senhor nos perdoa. O Senhor continua nos amando. O Senhor não deixou de amar. O teu amor por eles não diminuiu. O Senhor continua amando, Senhor. Esses que estão entregando a vida para Ti, Senhor, que o Senhor escreva uma nova história na vida deles, ó Pai. Que eles jamais se afastem dos Teus caminhos. Que eles jamais se afastem da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você fique nos caminhos do Senhor em nome de Jesus.